A chegada do inverno representa um tempo de preocupação para quem sofre de dores crônicas. Pesquisas científicas comprovam o tempo mais frio pode sim agravar o problema. É esse o tema do Horizonte Notícia Entrevista de hoje, que vai falar das causas desse agravamento das dores e o que fazer para reduzir o incômodo maior durante o período mais frio do ano. Para isso, o programa recebe o médico ortopedista Otávio Melo. Seja bem-vindo, doutor Otávio. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. De que tipos de dores a gente está falando, doutor? As dores crônicas que se agravam na época de frio podem ser as dores articulares, as dores musculares, as dores tendíneas, enfim, uma série de dores no corpo, na coluna, nos ombros, nos pés, tornozelos, joelhos. Alguém que sofre de alguma doença específica tem um problema maior? Existem doenças que são mais propensas ao aumento dessa dor na época de frio, principalmente aquelas relacionadas a reumatismos, artrite reumatoide, fibromialgia, uma doença muscular que aumenta a dor na época de frio. Alguns pacientes que têm próteses ou implantes, placas, parafusos, também costumam sentir um pouco mais de dor. Cada tipo de situação apresenta uma causa diferente ou alguma situação que aumente essa sensação. E aí cada caso tem que ser avaliado individualmente. Com certeza. Pessoas que não têm nenhuma doença ou dores crônicas, podem ter uma sensibilidade maior à dor nesse período mais frio? Sim. Na exposição do frio extremo, nessa época que a temperatura começa a baixar, existem dois mecanismos que justificam esse aumento de dor. Um é um mecanismo vascular, ou seja, o calibre dos vasos é reduzido devido à contração das estruturas. Isso faz com que ocorra uma pior oxigenação dos tecidos, chegada de menos nutrientes, menos sangue, menos oxigênio. E lembrar também que o sangue ele aquece os órgãos. Então, com essa alteração vascular, ocorre uma piora do metabolismo, a liberação de substâncias inflamatórias e essas alterações todas aumentam a produção de dor. E existe um outro mecanismo, que é o mecanismo neurológico, que as fibras nervosas de sensibilidade, com a exposição ao frio mais intenso, elas vão então ficar mais sensíveis e o estímulo, muitas vezes, que é considerado normal, como encostar em algum local, tato mesmo, pode ser interpretado pelo cérebro de uma maneira inadequada, errônea, como se fosse uma sensação dolorosa. E isso, então, é agravado na época de frio, porque essas fibras ficam mais sensíveis, como um mecanismo de defesa natural. Na época de frio, quando os nossos antepassados eles passavam pelos períodos de inverno muito rigoroso, eles tinham um mecanismo de defesa. O que é? Contrair a musculatura, realizar menos atividades, ficar mais em repouso. E nós fomos adquirindo essas características ao longo dos anos. Atualmente, nós não precisamos mais hibernar, ficar dentro de locais protegidos, porque nós temos roupas, nós temos medicamentos, então a gente consegue se proteger do frio melhor. Entendi. Pode ser isso que explica, eu fico lembrando da época que eu era criança, morava no interior, e essa época que é um pouquinho mais fria mesmo no interior, às vezes acordava à noite com aquela dor, a gente falava assim, nossa, estou sentindo uma dor no osso, é uma dor lá no fundo, é uma dor muito intensa e muito profunda. Ela não necessariamente ela é causada dentro do osso. Sim, sim. É uma sensação. É a sensação de que é lá no fundo. Então, uma das coisas que acontece na época de frio muito extremo é que o nosso sistema nervoso, ele visa sempre a automanutenção, a preservação. Então, na época de frio muito intenso, os músculos começam a se contrair de maneira involuntária. O famoso bater queixo, A pessoa às vezes começa... O que é aquilo? Aquilo é uma contratura involuntária da musculatura da face. Tem um músculo que faz a mastigação, que é o masseter, e ele faz com que, esse mecanismo todo, faz com que alguns músculos, às vezes tremores de frio, isso são formas que o nosso sistema nervoso involuntário faz com que nós comecemos a produzir energia. E uma das maiores formas de produzir energia no corpo é através das contrações musculares. Por isso que a musculatura fica tensa, a musculatura fica contraída. Mesmo a pessoa estando em repouso, na época de frio, a tendência é ficar mais contraído. Isso é uma forma de preservar, ou seja, de preservar calor, e de produzir energia. Então, a produção de energia gera calor. Bom, só que isso, por um outro lado, libera algumas substâncias, como, por exemplo, o ácido lático. A pessoa que faz muita atividade física em academia, ela produz uma grande quantidade de ácido lático. E o ácido lático, como o próprio nome diz, ele é ácido. Essa acidez, entre aspas, faz com que a fibra nervosa fique irritada. E
e aquilo leva a uma sensação de dor. Com certeza. Bom, já falamos aí das causas, dos problemas. Isso. Tem como a gente evitar tudo isso? Tanto quem não sofre de alguma dor crônica como quem sofre? Sim. Algumas causas que são evitáveis, então, por exemplo, se o que causou a sensação foi, em última análise, a exposição ao frio, então, se nós conseguimos diminuir essa exposição, é a melhor forma de evitar, de prevenir. Então, agasalhar-se, né? Nós acabamos de entrar no inverno, as temperaturas vão começar a cair mesmo. Então, utilizar uma roupa de um tecido mais grosso, né? Evitar a exposição direta ao vento gelado. Só que aí a gente entra num contrassenso, porque para se evitar as dores é necessário que o músculo esteja forte, porque o músculo mais fraco também gera dor na articulação. Então, alongamento, né? Um tendão mais encurtado também gera dor no tendão. Então, a atividade física, nessa época de frio, ela é tão importante quanto na época de calor. Quem não faz exercício sente mais dor, isso é um fato. Aquela noção antiga que até alguns médicos, né, mais antigos falavam, olha, se você sente dor, você tem que ficar de repouso absoluto, não faça atividade física. Isso hoje é inaceitável. Pelo contrário. É o contrário, né? A pessoa que sente dor, ela precisa fazer alguma atividade, desde que seja uma atividade orientada, né? Não deve fazer grandes esforços, mas uma caminhada, uma hidroginástica numa piscina mais aquecida, né? Um alongamento, como exercícios, vamos dar um exemplo aqui do Pilates, uma fisioterapia. Isso são atividades que levam a um fortalecimento da musculatura, a um alongamento das cápsulas, tendões, ligamentos e uma maior homeostase, que é um equilíbrio da própria articulação. A articulação ela é nutrida durante o movimento. A pessoa que fica muito parada, a cartilagem começa a sofrer e aí começa a haver contraturas, encurtamentos, atrofias, que em última análise vão levar à piora da dor. Então, a atividade física é o melhor remédio sempre e é gratuito, né? Com certeza. Mas fazendo tudo isso, uma caminhada, o que quer que seja, protegido do frio. Sim, uma coisa que observamos na época de frio é que a exposição, ou seja, as roupas que são utilizadas para se fazer atividade física, geralmente são roupas leves na época do calor, né? Até porque se você colocar uma calça de moletom numa temperatura de 40 graus, ninguém vai ter, né? Vai ficar muito ruim. Então, mas na época de frio, essas roupas mais grossas, elas são desenvolvidas justamente para isso, para que a pessoa consiga fazer uma atividade física em países que nevam, né? Ou seja, é possível fazer essa atividade. Então, colocar uma calça de moletom, um agasalho, né? E fazer uma atividade física sem que você fique tão exposto ao frio, né? O frio ele vai realmente aumentar a sensibilidade, mas à medida que você começou a fazer um aquecimento ali, 5 minutos de atividade, 10 minutos de atividade, a circulação já começa a melhorar, né? Ocorre um fenômeno de vasodilatação, que é o contrário daquele fenômeno que causou a dor, que era o calibre do vaso menor, então você começa a oxigenar mais o tecido, começa a limpar esse ácido lático que estava acumulado, começa a fortalecer, alongar, e isso vai fazer com que a dor reduza ao longo do tempo. Banhos mais quentes, a gente sabe que não é tão recomendado aí para a pele e tudo mais, mas um banho mais quentinho também, às vezes ajuda. Qualquer tipo de aquecimento, seja por roupa, seja por banho, né? Uma atividade que muitas pessoas acabam fugindo e acaba fazendo que piore a dor é a hidroginástica. A hidroginástica, ela tem que ser, o ideal é que seja feita numa piscina um pouco mais quente. A temperatura varia um pouco, mas em torno de 30 graus, ou seja, 29, de 28 a 32, dependendo do local, né? Então, é uma temperatura muito próxima da temperatura do corpo e muito mais alta do que as temperaturas né, do ambiente. Hoje em dia, a gente está pegando aí invernos aqui em Belo Horizonte que chegam até a 9 graus, né? Tivemos esse ano já. Então, assim, a temperatura da água mais elevada vai fazer com que ocorra esse fenômeno de vasodilatação, relaxamento muscular, o alongamento dentro da piscina é muito interessante, né? Aí, algumas pessoas falam assim, mas eu sinto frio na hora de sair da piscina. Leva um roupão, né? Uma toalha mais grossinha. Isso, mais grossinha, né? Envolve. Tem pessoa que corre para o banho. E aí já sai da piscina e vai para o chuveiro, que aí vai dar aquela relaxada, alongar e vai proteger contra as dores. Tá certo. Doutor, bom, já estamos no inverno, a pessoa mesmo fazendo esse tipo de coisa, se aquecendo e tudo mais, com essas dores crônicas,
já aumentou a dor está mais intensa, a dor está mais forte. O que fazer nesse caso? Em que momento procurar um médico? Veja bem, qualquer dor crônica, que é aquela dor que dura mais de um mês, mais de 2 meses, ela vai ser necessária uma avaliação médica, né? Existem inúmeras, se fosse citar todas as causas de dor, nós ficaríamos aqui talvez semanas falando sobre cada uma delas. Mas existem as dores que são mais comuns, né? As dores mais comuns elas estão relacionadas aos desgastes, como é o caso, por exemplo, das artroses, as dores musculares, né, que são geralmente causadas por atrofias, contraturas, encurtamentos, e aquelas dores que são chamadas de neuropáticas, que são as dores causadas pela compressão dos nervos. Isso aí pode acontecer na coluna, pode acontecer no braço, na perna, dependendo do local onde o nervo está sendo comprimido. No caso de haver uma dor que não melhora com a atividade física, uma dor que não melhora com o aquecimento e uma dor que gera outros sintomas, como dormência, sensação de queimação, formigamento, alteração de coloração na ponta dos dedos, é um fenômeno que às vezes ocorre com algumas pessoas, que quando coloca a mão na água fria, a ponta do dedo fica arroxeada. Isso é sinal que a circulação está prejudicada. Nesses pacientes, nós vamos ter que fazer alguns exames para identificar a causa e aí sim, em algumas situações, iniciar um tratamento que pode ser medicamentoso ou, em último caso, até pode haver necessidade de algum procedimento, como uma infiltração ou até mesmo cirurgia. Entendi. Tá certo, então. No caso, é ficar atento a isso, se aquecer e, se for o caso, procurar um médico. Em caso de sintomas persistentes, você deve procurar um médico, pode ser um médico ortopedista, ou numa localidade que não tenha disponibilidade de ortopedista, procure um clínico geral. Ele vai conseguir fazer um exame físico, iniciar uma investigação e, se necessário, encaminhar para o especialista. Tá certo. Muito obrigada pelas dicas, viu, doutor, e pelas orientações. Obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. A gente se vê na próxima edição do programa. Tchau, tchau.